A todos, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina Fundamentos Históricos do Direito. E antes de mais nada, eu quero aproveitar para falar sobre o trabalho, análise do acórdão. Eu recebi de 2 turmas análise do acórdão, e estão faltando ainda outras 2 turmas. E eu vou aguardar até as 24 horas de hoje. O dia de hoje seria, então, o último dia para entrega desse trabalho. Parabéns àqueles que já enviaram. Quero também solicitar ou pedir aos outros grupos para que me enviem pelo meu e-mail até as 24 horas de hoje. Muito bem. Vamos... uma coisa importante também, quando nós falamos em história, né? História do direito brasileiro, história em geral, tá? Até me fez lembrar, na época em que eu estudava no ginásio, nós tínhamos a história geral e a história do Brasil. Hoje eu não sei se existe ainda essas disciplinas no ensino fundamental. Mas a história sempre foi importante. Por quê? Porque nos faz refletir sobre o tempo, muitas vezes, um raciocínio comparativo entre o passado e o presente, o que é mais importante, né? Portanto, a história sempre é bem-vinda, sempre é importante e é fundamental, né, para a nossa reflexão e a nossa atuação nos dias de hoje. E essa disciplina, Fundamentos, né, da História do Direito, é também das mais importantes para o estudante de direito e para os operadores do direito. A unidade 4, que nós vamos iniciar, tem como título Direito Brasileiro, Fundamentos e Evolução Histórica. Na verdade, é de História do Direito, né? Nós vamos verificar justamente os fundamentos dessa história. E nós, agora, já estamos na sessão 4.1 e vamos conversar sobre essa sessão referente ao Império, à Era Vargas e à ditadura militar, né? Na sessão 4.1. E depois nós vamos prosseguir ainda hoje a sessão 4.2, que justamente tem como título o processo de redemocratização e a Constituição Federal de 1988. Né? Então, hoje nós vamos conversar sobre essas 2 sessões, esses 2 temas, dos mais importantes para a história do direito brasileiro. Inicialmente, vamos falar sobre o Império, Era Vargas, era de Getúlio Vargas, e da ditadura militar. Né? E sempre é bom recomendar que vocês façam a leitura antes das aulas, né? Antes das aulas, para que vocês possam, inclusive, já ter mais ou menos em mente qual vai ser o assunto da aula. Vamos falar inicialmente da primeira Constituição do Brasil. A primeira Constituição do Brasil veio com Dom Pedro I, após justamente a independência do Brasil.
A primeira Constituição brasileira é aquela de 1824. O governo passa a ser uma monarquia constitucional hereditária. Foi monarquia hereditária, mas nunca constitucional, sem qualquer constituição. Hoje, nós temos, por exemplo, se nós formos comparar, né, nós temos hoje a República, né, e é constitucional também. É uma república constitucional. E em 1824, né, foi outorgada a primeira Constituição brasileira, na monarquia denominada constitucional hereditária. Então, ao lado, é interessante essas características, né? É muito interessante. Ao lado dos poderes que nós conhecemos já, legislativo, executivo e judiciário, havia o poder do imperador. Esse poder se denominava moderador, que era privativo do imperador. O imperador era o chefe supremo da nação. E tinha objetivo, esse poder moderador, tinha objetivo de manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Então, esse poder moderador fazia como se fosse uma balança, né, para que houvesse um equilíbrio dos dois pratos da balança e para que houvesse a manutenção da independência do Brasil. Porque havia, na época, muita revolta, inclusive junto ali ao próprio imperador, aqueles que não queriam a Constituição, aqueles que ainda queriam que o Brasil fosse colônia de Portugal. Então, houve realmente muita resistência. Então, o imperador, nessa época da Constituição, o imperador era o chefe do executivo, né, com auxílio dos seus ministros. Hoje, se nós formos comparar, o chefe do executivo é o presidente, com auxílio de seus ministros. Então, naquela época, o imperador era o chefe do executivo, com auxílio dos seus ministros. Os ministros, eles funcionam como conselheiros também, ao mesmo tempo. Cada ministro tem a sua especialidade. Cada ministro tem a sua especialidade em termos de técnica, né? E isso é importante para o imperador, porque ele teria aí apoio e informações importantes. O poder legislativo era exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Era bicameral. Hoje, se formos mal comparar, hoje nós temos também, né, nós temos esse sistema bicameral. Né? Nós temos a Câmara dos Deputados e também o Senado Federal. Só que naquela época havia uma diferença, né, gritante. O poder legislativo, exercido pela Câmara dos Deputados, dependia também da sanção do imperador. Não era uma Câmara dos Deputados totalmente independente. E o Senado também. O Senado, os senadores eram indicados pelo imperador. Então, vocês veem que havia um domínio, né? Principalmente no início. Seria até coerente, né, pensar desta forma, porque naquela época, há pouco tempo, foi
justamente o Brasil se distanciou de Portugal, né, e se tornou um país independente. Na época, as condições econômicas e sociais eram requisitos importantes para a candidatura política. Agora eu pergunto para vocês, mudou muito, né, as condições econômicas e sociais como requisitos para a candidatura política? Pensando nesses termos, será que mudou muito? Hoje nós não temos também as candidaturas, as maiores candidaturas, as consideradas, né, com maior número de votos, geralmente, são de candidatos que também possuem condições econômicas e sociais, né, importantes. Quanto a isso, quanto a essa peculiaridade, não existe tanta diferença. O imperador tinha um poder de dissolver, né? O poder era muito grande, especialmente no início, com a independência. O imperador tinha um poder enorme, né, de dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições. Apesar de, quer dizer, não teria que ser diferente também, né? Numa época em que se iniciava, né, uma primeira Constituição, né, que se iniciava praticamente um país independente, então não é de se estranhar que houvesse esse poder importante do imperador. E tínhamos o poder judiciário. Né? O poder judiciário, por outro lado, gozava de uma certa independência. Mas os juízes, eles eram nomeados pelo imperador. Então, a nomeação dos juízes era efetuada pelo imperador. Então, o imperador tinha um poder, além de poder de dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições, ele também no poder judiciário, apesar de gozar de independência, de uma certa independência, mas esse poder era composto por juízes nomeados pelo imperador. Né? Então, ao imperador era garantida, não podia ser diferente, sua inviolabilidade e sacralidade também. Né? Não estava sujeito a qualquer responsabilidade. Então, ele tinha inviolabilidade, ele era inviolável, né? Ele também era considerado um sujeito sagrado, né? De certa forma, não um deus, né? Mas, de certa forma, um ser sagrado. E não estava absolutamente sujeito a qualquer responsabilidade. Então, nós temos no livro, no nosso livro único, né, no nosso livro básico, nós temos na página 172 alguns elementos nesse sentido. Então, nós temos aqui que o Poder Judiciário gozava da independência expressamente prevista na Constituição, sendo composto por juízes nomeados pelo imperador. Não havia importantes garantias, como inamovibilidade, assim poderia haver transferência de juízes entre localidades. Então, essa inamovibilidade significava que o juiz ele deveria ficar no local, na localidade, e não seria
transferido para outra localidade. Mas isto, né, não havia. Então, o juiz ele poderia ser transferido entre localidades, ser mudado de uns para outros lugares, pelo tempo e maneira que a lei determinar. E sobre essa garantia, né, do imperador, diz aqui o seguinte, de acordo com os termos da Constituição, artigo 99 dessa Constituição de 1824. O imperador era garantido a inviolabilidade, sendo sua pessoa inviolável e sagrada, não estando ele sujeito a responsabilidade alguma. É preciso lembrar que no Brasil, o Império foi marcado também pela escravidão. Temos que pensar também que havia escravidão na época, né, no qual os escravos formavam a maioria da população. Mas quem mandava não era a maioria, quem mandava era a minoria. Percebe-se, assim, uma contradição entre o artigo 1 da Declaração de Direitos, né, de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, com a realidade brasileira. Né? Havia uma certa contradição, já que aos escravos não era reconhecida a cidadania. Então, havia uma certa declaração para todos os seres humanos, né? Não só os franceses, mas todos os homens e cidadãos, enquanto que na monarquia constitucional brasileira nós tínhamos aí os escravos, né, que não eram reconhecidos como cidadãos. Muito bem. A independência do Brasil manteve a vigência da legislação portuguesa. Todos nós sabemos, né, que havia a legislação portuguesa na colônia, né, Brasil colônia, e continuou com a independência do Brasil essa legislação. E em 1830 foi aprovado o Código Criminal, né? O Código Criminal. E nós temos aqui na página 173 falando, né, sobre esse Código Criminal. Então nós temos aqui em 1830 foi aprovado o Código Criminal, cujo estudo é imprescindível na compreensão da sociedade da época. Importante garantia era prevista no artigo 1º, que trazia necessidade de lei prévia para que houvesse crime. Este é um princípio da legalidade que hoje ainda no nosso Código Civil, ou melhor, no nosso Código Penal, nós temos também esse princípio da legalidade. Né? Sobre as penas, para a pena de morte, na época havia pena de morte, e a pena de morte era por enforcamento. Além disso, outras penas, como galés, prisão com trabalho, né? E a prisão com trabalho, trabalho forçado, né? Prisão simples, banimento, eram vedadas penas cruéis, como açoites, tortura e marcas com ferros quentes, exceto os escravos. Não podemos também
pensar que era para todos. Os escravos eram considerados coisas, eles não eram considerados pessoas, não eram considerados cidadãos, eles eram considerados coisas. Portanto, esses açoites, tortura e marcas com ferros quentes não eram para os, ou melhor, não eram para os cidadãos, eram para os escravos. Então, nós temos alguns princípios importantes, né? Já falamos da inamovibilidade, que era um direito concedido aos magistrados e membros do Ministério Público. De não ser, isso veio anteriormente, de sua localidade, garantindo independência e imparcialidade. Tínhamos a pena de galés. Galés, na verdade, etimologicamente, eram embarcações antigas. Então, muitas vezes, nós eles que iam pegar e tinham aquela obrigação, acorrentados, né? E tinham aquela obrigação de, como escravos, como verdadeiros escravos, de tocar o barco. Nos filmes antigos, nós nos deparamos com isso. E quando nós assistimos certos filmes são também históricos, né? São baseados na história. Então, a pena de galés existia naquela época, que era previsto no Código Criminal. Incluía, mas não dessa forma mais, mas incluía trabalhos forçados ao condenado. Então, era chamado pena de galés. Tá? E era uma época, como nós dissemos, né, uma época de escravatura. Tá? Uma época que o escravo era considerado um bem, uma coisa que era vendido, era alienado, era comprado, era uma propriedade do seu senhor. Então, podia ser vendido, podia ser comprado, podia ser trocado, né? E os filhos dos escravos eram também escravos. Quer dizer, tinha que manter essa força de trabalho. Né? Eram frutos, na verdade, eram considerados frutos, né? Frutos da propriedade. Então, escravo era propriedade. Né? E o fruto da propriedade, os filhos, eram considerados também escravos. Então, nós temos aqui, na página 174, né, nós temos o seguinte texto. É importante lembrar de que o escravo era considerado bem, propriedade do seu senhor. Poderia ser objeto de alienação, como qualquer outra coisa. Filhos de escravos eram escravos, eram frutos da propriedade. Sendo a expressão cria, como animal, né? A expressão cria, utilizada em linguagem jurídica. É um absurdo. Né? Para nós é um absurdo. Naquela época, é uma coisa normal, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Né? Não era, portanto, sujeito de direitos. Não tinha direito algum nesse momento histórico. É pessoa se for agente do crime e coisa se for vítima. Ou seja, respondia por atos criminosos. Aí, se ele praticasse um crime, aí era considerado pessoa, porque aí ele ia ser condenado. Né? E caso fosse vítima de alguém, né, permitia que o seu senhor fosse indenizado. Quer dizer, o
senhor desse escravo era indenizado porque o seu escravo foi vítima de algum mal. Além disso, pela condição de res, res é coisa, res em latim é coisa, evitavam-se penas mais graves aos escravos, já que sua morte ou invalidez causaria prejuízo aos proprietários, né? Sem dúvida. Perdendo uma propriedade, causaria realmente uma perda definitiva. Então, evitavam-se penas mais graves, justamente por isso. E ao longo do século XIX, leis abolicionistas, né, foram criadas. Sempre houve movimento, né, movimento contrário. A nossa sociedade é assim, né, desde os tempos imemoriais. Sempre há aqueles que dominam e aqueles que são dominados. Sempre há uma minoria, né, que detém a maioria dos recursos, né, de uma nação e a maioria que detém poucos recursos. E a maioria sempre explorando a minoria, ou melhor, a minoria sempre explorando a maioria. Então, ao longo do século XIX, leis abolicionistas foram criadas, inspiradas no pensamento iluminista, pressão da Inglaterra e pressão popular. Nesse sentido, destacam-se, então, vários movimentos, como nós vimos já movimentos contrários, né, a favor e contra, sempre tivemos, né, esses conflitos, né? Desde que o mundo é mundo, nós estamos sempre nos deparando com esses conflitos. Hoje não é diferente. Hoje nós temos esses conflitos, continuam esses conflitos, né? Constantemente estamos aí, né, sabendo, através de noticiários, através de leitura de jornais, de revistas, né, da mídia, nós estamos sempre nos deparando com conflitos. Aqueles que são a favor, aqueles que são contra, isso sempre existiu. E me parece que as coisas sempre vão continuar dessa forma. O importante é nos informar bem. Né? Isso que é importante. Nós temos que nos informar bem para nós posicionarmos, né? Termos uma posição adequada. Porque existem aqueles que brigam, né? E muitos outros que estão fora precisam tomar cuidado para não entrar nessa briga. E muitas vezes essa briga não é bem-vinda. Então é preciso bastante cuidado. E a história nos ensina isso. Né? A história está nos ensinando isso. Sempre. Por isso que é importante conhecer a história. Aqui nós temos, então, alguns destaques, né, sobre as leis abolicionistas. Vamos ver aqui. Em 1830, já houve a proibição do tráfico de escravos. Essa proibição realmente deve ter ferido muitos proprietários de escravos. Mas essa proibição. Por isso que ainda nós temos, nos dias de hoje, né, contrabando, não é? Contrabando de outra forma, um contrabando diferente. Mas naquela época havia também contrabando de escravos. Então, com a proibição do tráfico de escravos, né,
E também destaca-se a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que permitiu a apreensão de embarcações com escravos a bordo. Para vocês verem que essa proibição do tráfico de escravos, né, valeu, né, relativamente, porque ainda houve a continuidade, né, desse tráfico de escravos. Tanto é que, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz permitiu a apreensão de embarcações com escravos a bordo. Então, havia uma fiscalização, né, dessas embarcações. Mas muitas outras embarcações, elas passaram, sem dúvida nenhuma. Só em 1871, né, para vocês verem que, pela história, nós estamos vendo, né, que há muita demora para resolver as situações. Nós vemos no direito também, no nosso direito, né, existem situações que são muito demoradas para serem resolvidas. Muitas leis vêm com muito atraso. Então, para vocês verem, hoje, por exemplo, nós temos aí leis que foram editadas, aprovadas, né, pelo Congresso, sancionadas pelo presidente da República, né, e muitas leis não foram normatizadas, não foram reguladas ainda. Então, nós temos, por exemplo, a lei do divórcio, né, que é uma demora imensa. Isso é a lei do divórcio de 1970. Né? Então, enquanto em alguns países já havia essa lei, o Brasil demorou bastante. E nós temos, além, né, dessa lei, outras leis, nós temos a lei da união estável, né, com concubinato que havia, concubinato puro e impuro, mas o concubinato puro resolveu-se, então, do concubinato puro, estabelecer aí leis antes do Código Civil, né, leis, e antes da Constituição, então, algumas regras referentes ao concubinato puro, né, como sociedade de fato, por exemplo. Mas depois, com a Constituição Federal, em 1988, houve a determinação da união estável como entidade familiar. E daí nós temos, posteriormente, algumas outras leis e, mais recentemente, o Código Civil de 2002, como união estável como instituto jurídico, com regras próprias. Então, há uma demora incrível, né, para se estabelecer harmonia, né, para se estabelecer regras relacionadas com certas figuras jurídicas, né, figuras que não eram jurídicas, que passaram a ser figuras jurídicas, né, institutos jurídicos. E temos, que vocês sabem também, que nós temos, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, temos aí a união estável dos homoafetivos, né, que os homoafetivos, além de ter essa união estável, terem essa união estável, tem também a possibilidade do casamento. Não existe uma lei ainda específica, especial, sobre essa questão. Mas existe, juridicamente, essa possibilidade. Então, a lei do ventre livre, de 1871. Né? O que contemplava a lei do ventre livre?
que os filhos de mulheres escravas nascessem livres. Então, os filhos de mulheres escravas nasceriam livres, né? Quer dizer, escravas com filhos livres, né? Meio, se pensar bem, tem um pouquinho de absurdo aí, né? Porque as escravas tinham que cuidar dos filhos. Portanto, as escravas continuavam escravas e os filhos livres. Teria que esperar eles crescerem, né, para se tornarem realmente pessoas livres, né, de livre circulação. Muito bem. E em 1805, de escravos em Portugal. Estamos agora em 1885. 50 anos. Escravos com mais de 60 anos. Bom, aí é mesmo, né? Essa lei teria que passar mesmo. Por quê? Naquela época, um homem com 60 anos, pense bem, hoje se considera 60, né, que não deveria, já deveria ser a partir de 70, mas se considera 60 idoso, não é? Hoje. Então, pensem bem naquela época, né, com 60 anos. Essa lei dos sexagenários, que libertava os escravos com mais de 60 anos. Quer dizer, eles não tinham mais utilidade, não é? Com mais de 60 anos, eles não tinham mais utilidade. Eles simplesmente teriam que cair fora, praticamente, porque eles iam comer, beber e dormir sem poder fazer muita coisa. Mas lei é lei, né? Lei dos sexagenários. Depois de 50 anos, né, da proibição do tráfico de escravos. E, finalmente, né, 3 anos depois, em 1888, assinada pela princesa Isabel, houve a abolição da escravidão no Brasil. Tá? Depois né, de 3 anos da lei dos sexagenários. Isso significa que nós temos aí da proibição do tráfico dos escravos a partir de 1830, 55, 58 anos. 58 anos depois, né, assinada pela princesa Isabel, a abolição. Mas foi uma pressão muito grande, né, da população, pressão dos abolicionistas, né, que politicamente eram fortes, e chegou no momento em que deveria abolir os escravos, mas isso não adiantou nada para a permanência do Império. Por quê? Porque um ano depois foi proclamada a República do Brasil. Né? Houve a proclamação da República do Brasil. Né? Implantou-se aí uma república federalista, né? O regime republicano federalista. O país passou a se chamar Estados Unidos do Brasil. Né? Estados Unidos do Brasil. Quer dizer, naquela época, né, passou a se chamar Estados Unidos do Brasil. E, em 1890, já houve a convocação de eleições, né, para a Assembleia Constituinte.
para uma nova Constituição. Então, entre os cidadãos alfabetizados do século masculino, podiam votar. Então, os cidadãos alfabetizados e do sexo masculino podiam votar. Por que não feminino? Então, vocês podem ver pela história, né, como as coisas vão acontecendo de maneira lenta, gradativa. Existem razões para isso, razões de cultura também da época. A Constituição de 1891 sofreu grande influência da Carta Norte-Americana, oficializando, assim, o regime republicano representativo. Bom, os três poderes, né, que todos nós conhecemos até hoje, o executivo, o legislativo e o judiciário, né, estavam previstos. O judiciário com uma estrutura dual, né, na época havia um judiciário estadual e um judiciário federal. O judiciário federal era exercido pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Houve um avanço importante, sem dúvida nenhuma, com a proclamação da República. Sem dúvida. Demorado, mas aconteceu. E a jurisprudência, com justamente esse avanço importante, né, do judiciário, então a jurisprudência tornou-se fonte do direito. Hoje nós temos, se nós formos pensar bem, pensem bem vocês, nos dias de hoje. Jurisprudência. Jurisprudência hoje também é fonte do direito. É uma fonte secundária, mas é uma fonte do direito. E vocês já tiveram a oportunidade de fazer análise de acordo, né? Então, vocês já conhecem bem a jurisprudência. Estava, inclusive, prevista, né, no artigo 59 da Constituição Federal da época. Houve muito avanço na época, né, bastante avanço. Então, nós temos a separação do Estado e Igreja, que antes a Igreja dominava, né, grande parte do Estado, e foi instituído aí com essa separação da Igreja e Estado, foi instituído o casamento civil, que na época o casamento na Igreja era oficial. Então passou-se a instituir o casamento civil, né, registro em cartório, casamento civil. E veio também, logo em seguida, o Código Civil de 1916. Né? Esse Código Civil, né, foi praticamente, né, sempre um código tem uma comissão, né, para se elaborar um código, mas a redação e o nome principal desse Código de 1916 foi de Clovis Bevilacqua, né, que vocês todos já ouviram falar. Clovis Bevilacqua. E esse Código Civil, vocês sabem que os códigos, na verdade, são leis. Esse Código Civil era a Lei 3.071, Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916, que foi inteiramente revogada.
pelo Código de 2002. E havia o Código Penal de 1890. Né? O Código Penal de 1890 segue os princípios da legalidade e da territorialidade. Legalidade porque precisa ter lei anterior que defina o tipo penal. E a territorialidade, né, significa que o Código Penal é extensivo, né, ao território nacional. Portanto, nós temos também aqui, na página 175, né, temos na página 175 o seguinte texto. Em relação ao direito penal, o Código Penal de 1890 trouxe avanços, seguindo os princípios da legalidade e territorialidade. Previa ainda a progressão da pena e imputabilidade. Por outro lado, a interpretação de alguns dispositivos deve ser feita considerando a sociedade da época, sempre. As interpretações legais, as interpretações jurídicas, essas interpretações sempre seguem a sociedade da época. Uso, por exemplo, de um texto de 10 anos atrás, e o mesmo texto agora, né, vai ter, sem dúvida nenhuma, interpretação diferente, devido justamente à época, à cultura da época. Então, por exemplo, se hoje nós temos uma tecnologia mais avançada, a interpretação de certos textos legais, muitas vezes, dependendo do texto, deverá levar em consideração, né, essa época que estamos vivendo hoje. Então, as interpretações, não é que elas mudam completamente. Tem alguns acertos, né, dependendo da época. Se for uma época muito remota, sem dúvida nenhuma, nós temos, na verdade, não só a interpretação diferente, como novos textos também, novas leis. Então, continuando aqui, como no caso do tipo penal previsto, no artigo 166, relativo à solicitação de votos por promessas ou ameaças. Importante lembrar de que o voto de cabresto era comum. O voto de cabresto, todos nós já conhecemos, e vamos falar logo em seguida, depois, nós vamos falar sobre esse voto de cabresto. Vamos passar, né, passar pelo voto de cabresto. E no caso de crime de estupro, no qual havia diferenciação de acordo com se fosse mulher virgem ou não, mas honesta. Então havia diferença também, né? Se a vítima fosse mulher virgem, seria uma pena mais rigorosa. Se não fosse, mas sendo honesta, você pode ver que essa expressão honesta na época tinha um peso muito grande. Hoje é difícil, né, você imaginar, né, essa questão sobre essa expressão, né, essa interpretação sobre essa expressão honesta. A pena era maior se comparada ao estupro de mulher pública ou prostituta. Então, essa mulher honesta na época, que não fosse, então, que não fosse desonesta, ou seja, que não fosse uma mulher pública ou prostituta. Então, nós temos aí, né, alguns pontos interessantes, né, dessa época do Império e do início da República Brasileira. E vamos passar a falar sobre a Era Vargas, né? Era Vargas, que vai de 1930 até 1945.
Nessa época, houve duas constituições, de 1934 e de 1937. Com a queda do presidente Washington Luiz, Getúlio Vargas assumiu o posto de chefe do governo provisório, editando o decreto 19.398 de 1930. Então, o presidente Washington Luiz, ele foi deposto, né, em 1930. Ele foi deposto em 24 de outubro de 1930. Chamada Revolução de 1930, que, na verdade, foi um golpe militar. Né? Historicamente, nós temos, né, o golpe militar de 1964, que alguns já ouviram falar, não viveram o tempo, né, mas eu vivi o tempo do golpe de 1964, era adolescente. E então houve uma deposição, né, em 24 de outubro de 1930, do presidente Washington Luiz. E Getúlio Vargas toma-se um poder, né, um golpe militar. O decreto 19.398 atribuiu plenos poderes ao novo governo. E o que aconteceu? Como sempre, né, golpe militar, ditadura, sempre acontece isso. Dissolve-se o Congresso Nacional e suspende-se as garantias constitucionais. Isso, bom, isso é uma coisa que todo mundo que estuda história sabe, né? E recentemente, né, quer dizer, mais ou menos recentemente, teve gente que não tinha nascido ainda, mas alguns talvez tenham nascido na época ainda da ditadura militar aqui no Brasil, a última ditadura militar aqui no Brasil. Né? Então, dissolve-se o Congresso Nacional e suspende-se as garantias constitucionais. Isso sempre aconteceu, e em todas essas ditaduras, sempre vão acontecer. Né? Se acontecer mais ditaduras, sempre acontece isso. Dissolve o Congresso Nacional e suspende as garantias constitucionais. Em 1932, foi promulgado, o Getúlio Vargas até que fez algumas coisas interessantes, né? Foi promulgado o Código Eleitoral, pelo Decreto 21.076, criando a Justiça Eleitoral. Quer dizer, não existia, então criou-se a Justiça Eleitoral. Instalou-se o Tribunal Superior Eleitoral, temos até hoje, o TSE. E os Tribunais Regionais Eleitorais, TRE. Né? Até hoje nós temos. Então começou aí, praticamente, com Vargas, Getúlio Vargas, né? Como ditador. Então, a Justiça Eleitoral foi instalada, o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, como temos até hoje. Instituiu-se, outro ponto também interessante, instituiu-se o voto secreto e o voto feminino. Olha só, né? A mulher não tinha vez, né? Nem para votar, nem no lar e nem para votar. Então, havia um limite, né, na liberdade da mulher. Então, instituiu-se o voto secreto e também o voto feminino. Então, mas algumas pessoas eram impedidas de votar. Eram impedidas de votar. Por exemplo, nós temos aí os menores de 21 anos, antes, né, antes da promulgação aí do Código Eleitoral. Então, antes eram impedidos de votar os menores de 21 anos,
as mulheres, os analfabetos, os mendigos, os soldados rasos, os indígenas, integrantes do clero. Então, aí nós podemos refletir, né? Por que isso, na verdade? Por quê? Né? As mulheres, dá para saber, eram submissas as mulheres. Os menores de 21 anos eram menores mesmo, né? Certo? Não como hoje. Temos aí a maioridade dos vezes, na minha época. Eu me tornei maior, né? Então, mas eu não era dessa época aí da ditadura Vargas. Mas até não muito tempo, né? Eu me tornei maior com 21 anos. Isso com 50 anos atrás, né? Para ver como eu sou idoso. 50 anos atrás eu me tornei maior, 21 anos. 50 anos atrás. Né? Aí vocês somam 50 anos atrás, mais 21, 71. Né? É minha idade. Então, a gente tem bastante história para contar. Os mais velhos geralmente têm mais história para contar. Né? Os mendigos também, mendigos, aqueles que, né, não eram considerados escravos, mas eram mendigos, sem, né? São os miseráveis. Né? Os analfabetos, né? Também. Soldados rasos, não sei porquê, mas soldados rasos, não tinham graduação. Né? Os indígenas, né? E os integrantes do clero, integrantes da igreja, também não. Mas para tudo existem razões. Portanto, né, havia naquela época o coronelismo. Aí nós vamos, né, o voto de Cabresto. Aí nós vamos falar sobre o voto de Cabresto. Né? O que era o voto de Cabresto? Vocês devem saber. Né? O que é um voto de Cabresto? Que havia o coronelismo. Na época, os donos de fazenda, né, que eram denominados coronéis, né? Os manda-chuva. E havia o voto de Cabresto. O Brasil era muito rural na época, né? Era muito rural. Então, fazendeiro rico, o que ele fazia? Ele agia seus apadrinhados a votar, né, no candidato dele. E o voto de Cabresto também, não é que esse voto de Cabresto naquela época era assim, havia uma certa diferença. Mas eu pergunto para vocês, hoje existe o voto de Cabresto? É uma pergunta que vocês podem até responder. Isso daí é uma coisa tão simples, né, para responder. O voto de Cabresto existe hoje? Alguém pode responder? Oi, professor, pode falar. De certo modo, ainda sim, né? Sim. Então, Benedito, como funcionaria hoje o voto de Cabresto, hoje, nos dias de hoje? Olha, professor, a gente que vai muito para o interior, né, de São Paulo, um pedaço de Minas aí, o pessoal costuma, na época de eleição, oferecer algumas coisas que não deveriam fazer, né? A famosa, te dou um jogo de camisa para um time de futebol, faço um churrasco. Exatamente. E por aí vai, né? Sem dúvida. É isso mesmo. O voto de Cabresto ainda existe. Né? Ainda existe. Quer dizer, naquela época com maior força ainda.
O fazendeiro rico coagia seus apadrinhados a voltar, seus empregados, né? Enfim, sem dúvida nenhuma, e ninguém ia dizer não. E hoje existe ainda esse voto de cabresto, sem dúvida nenhuma, né? Sempre existiu e sempre vai existir, porque não há como limitar esse voto. Você dá alguma coisa que precisa, né? E às vezes que nem precisa, né? Só para ganhar alguma coisa a mais, acaba votando no candidato daquele que ofereceu a coisa, né? Então, o voto de cabresto é interessante o nome, né? Cabresto, porque é cabresto mesmo. Pessoa, cabresto se faz em animal, né? Se coloca em animal. Mas esse cabresto, entre aspas, né? Se coloca em ser humano também. Então, nós temos, infelizmente, nós temos hoje, né? Talvez a falta de uma educação, né, maior, né? Que é um investimento maior na educação, para que essas coisas não aconteçam. Mas realmente hoje ainda existe e existe muito, sem dúvida nenhuma. Até por motivo ideológico, né? Existe propagandas, né, que existem hoje, né? Propagandas midiáticas, faz com que você acabe pendendo para um lado e para o outro. Hoje, com essas novas tecnologias, esse voto de cabresto pode ter modificado um pouco, não tudo, sem dúvida nenhuma. E, continuando, né, em 1933, muito bem, viu, Benedito? Obrigado pela sua resposta aí. Em 1933, convocou-se a Assembleia Constituinte, que culminou na Constituição de 1934, né? Formada de 214 parlamentares, mais 40 representantes de sindicatos recomendados pelo próprio governo. Quer dizer, para vocês verem que o sindicalismo não é recente, o sindicalismo é bastante antigo. E no Brasil também, bastante antigo. Né? Mas aí o governo é que recomendava, né? Quais os sindicatos, né, que teriam essa representação, né? Representação no governo. Então, nós tínhamos aí a formação de 214 parlamentares, mais 40 representantes dos sindicatos recomendados pelo próprio governo. Culminou, então, aí, com essa Assembleia Constituinte, culminou a Constituição de 1984. Aí o que nós vimos? Com a Constituição, nós vimos a ascensão do presidencialismo, né? Presidencialismo, que é um sistema de governo que todos conhecem, não é um presidencialismo não é, né, uma coisa desconhecida. O presidencialismo é um sistema de governo em que um chefe de governo também é o chefe de Estado. É um presidencialismo representativo. Portanto, ao mesmo tempo que ele é chefe de governo, também é chefe de Estado. Seria diferente se houvesse O áudio parou?
caiu a conexão do professor, hein? Foi. Tem que avisar ele lá no grupo. Oi, gente. Houve uma oscilação. Alô? Alô? Professor. Houve uma oscilação da internet aqui, viu? Então, se houver uma oscilação, vocês já sabem que sai do ar e pode voltar posteriormente ou não. Mas eu espero que, se houver oscilação, volte. Mas espero também que não haja mais até o final. Tá bem? Ok. Então, vamos continuar. Ok? Vamos lá. Com a Constituição de 1934, né, veio o presidencialismo, certo? E essa Constituição trouxe importantes garantias judiciais ao cidadão. Por exemplo, o habeas corpus, né, o mandado de segurança individual, por exemplo. E criou-se a Justiça do Trabalho, né? Então, vocês sabem que, apesar da ditadura, houve um incremento aí de bastante coisas importantes para a sociedade e para os cidadãos, né? O Brasil vivia um momento de instabilidade política nessa época, com a ascensão do fascismo e o comunismo. Então, foi uma época muito conturbada também. E, diante dessa situação do fascismo e comunismo no mundo, o Vargas, sempre acontece isso, né? Está nos dias de hoje, com um suposto plano comunista para a tomada do poder, acabou fechando o Congresso Nacional, e extinguindo os partidos políticos, e otorgou outra Constituição posteriormente, que foi a de 1977. Então, essa ascensão do fascismo e do comunismo no mundo, né, colocou medo, na verdade, temor, né, no planeta, em todos os governos. E principalmente aqui no Brasil. E com essa, né, essa suspeita, né, de um plano comunista para tomar do poder, o Getúlio Vargas acabou fechando o Congresso Nacional e extinguiu os partidos políticos e otorgou outra carta, né, que foi a Constituição de 1937. Né? É um período marcado pelo Código Penal, né? Um período marcado posteriormente a 1937, já em 1940. É um período interessante, que foi marcado pelo Código Penal de 1940, pelo Decreto-Lei, tá? Decreto-Lei 3.914, e do Código de Processo Penal também, de 41, Decreto-Lei número 3.689. Formulou-se a consolidação das leis trabalhistas, em 43, pelo Decreto-Lei 5.452. Então, na verdade, me parece que para o Getúlio Vargas, né, ele só realmente fazia alguma coisa com a sua ditadura,
Né? Tanto é que, com a ditadura, com a deposição do Washington Luiz, ele começou a fazer coisas importantes, né? A instituir tribunais, né, eleitorais, etc. E agora também, né, com esse fechamento do Congresso, extinção dos partidos políticos, ele otorgou, além da Constituição de 1937, também posteriormente, né, estabeleceu aí, aprovou o Código Penal de 1940 e o Código de Processo Penal e a consolidação das leis do trabalho, que perduram até hoje, né? Então, perduram até hoje. Portanto, ele fez grandes coisas, né, apesar da ditadura, né, da falta de liberdade dos cidadãos, mas ele realmente fez alguma coisa importante aí para a nossa sociedade, né, bastante importante. Mas em 1945, né, o Getúlio Vargas foi deposto, certo? Pela alta cúpula das Forças Armadas. Ele foi deposto em 45. Para você ver que ele, de 1930 a 45, ele foi um verdadeiro ditador. Né? Mas ele fez coisas importantes. Quer dizer, as outras coisas que nós não conhecemos, né? Que é só história, os historiadores sabem, conhecem, né? Se ele fez algo assim, terrível também, deve ter feito, né? Que todo ditador faz, mas ele fez coisas importantes aqui em relação ao direito, né? Além das constituições, também o Código Penal, o Código de Processo Penal e consolidação das leis trabalhistas. Né? E, né, a partir de 1916, né, então, continuou o Código Civil de 1916. Tá? E foi deposto em 45, então foram 15 anos de ditadura Vargas. E em 1946 promulgou-se a nova Carta, né, a nova Carta Magna, né, que é a Constituição Federal. Você sabe que a Constituição Federal é denominada também Carta Magna, né, diploma maior. Então, a nova Constituição foi promulgada. E o Getúlio Vargas, ele retornou ao poder, Getúlio Vargas, mas não como ditador. Ele retornou ao poder em 1951 por voto popular, né? Até seu suicídio em 1954. Okay? Não sei se ele já estava aí preparando uma outra ditadura, nunca se sabe, né? Mas apenas como comentário, porque em 1951, retorna ao poder, em 54, logo ia terminar o seu mandato. E em 54 ele acabou se suicidando. Essa é a nossa história sobre o Getúlio Vargas. E nessa época, depois do suicídio, né, uma história bastante complicada, até o seu suicídio havia muita oposição também na época, muitos movimentos, né? A democracia se tornava frágil, né? E Juscelino Kubitschek, né, todos vocês sabem, foi eleito em 1956. E ficou até 1961. Com o governo de Juscelino Kubitschek, esse foi o fundador de Brasília. Né? Aqueles que estiverem em Brasília devem ter visitado lá o Cadetinho, né? O mausoléu também do Juscelino Kubitschek. Então, o Cadetinho era uma casa de madeira. Né? Eu estive lá, essa casa de madeira. Então, lá tem a cama, né? Algum mobiliário. Né? E ele viveu ali, foi realmente um pioneiro. Né? Destituiu-se, né, ele era médico, na verdade,
destituiu-se daquele poder todo, né, daquela arrogância que muitos presidentes têm, e, né, se curvou morando ali, né, inclusive despachando ali, naquela casa de madeira. Né? Muito interessante. A visitação. Quem for a Brasília, se não foi ainda, né? E mesmo aqueles que foram a Brasília, se não foram no Cadetinho, né, no mausoléu também do Juscelino Kubitschek, seria bom fazer uma visita. Então, ele foi um grande pioneiro, criador, fundador de Brasília. Realmente. E, né, logo veio a eleição para o novo presidente. E quem foi eleito? Jânio Quadros. Jânio Quadros, que foi eleito após Juscelino Kubitschek. E Jânio Quadros não durou muito tempo. No mesmo ano que iniciou seu mandato, ele abdicou, né, renunciou. Né, ninguém sabe até hoje por quê. Né? E com essa renúncia, né, o vice quem era? João Goulart. João Goulart acabou, né, substituindo o Jânio Quadros, de 1961 até o golpe militar, né, em 1964. E aí, novamente, ditadura militar. O povo brasileiro não tem sossego. Né? Outra vez, ditadura militar. Quanto tempo demorou? De 1945, vamos pensar. 1945, né? Até 1964. Quantos anos? Quantos anos? 20 anos. Já não demorou 20 anos, né, para se ter novamente uma ditadura militar. O país parece que não consegue viver em democracia. Então, novamente, né, ditadura militar, 64. Com essa ditadura militar, não se tinha mais sossego. Né? Todo mundo era suspeito, toda a população era suspeita. Com essa ditadura militar, vieram prisões, né? Vieram torturas, mortes, falta de liberdade, não se podia ler nada, né, que pudesse ofender os ditadores. Foi um tempo terrível, terrível. Foi instituído com a ditadura militar, né, que durou até 1985. Né? Vamos pensar, 64 a 85, foram 20 anos de ditadura, é muita coisa. Então, nós que vivemos essa ditadura, de 64, eu era adolescente, tinha o quê? 14, 15 anos. Foi no meu mês de aniversário. Né? Mês de aniversário. Estava completando 15 anos. 15 anos de idade. Veio essa maldita ditadura, 15 anos de idade. E foi até 1985. Né? 21 anos. Quer dizer, eu vivi dos 15 anos até os, deixa eu ver, 21, 36 anos. 36 anos debaixo dessa onda toda
né, desse horror da ditadura militar. 36 anos, quando acabou. Muitas coisas que eu gostaria de ler, não pude ler, e quando li escondido, e tinha que queimar logo em seguida. Por quê? Apesar de não ser comunista, não ser contra nada, né, ser apenas um cidadão simples, eu tinha que, né, tinha que me submeter e ter medo, e ter receio, né? Ouvindo coisas de muitas vezes de pessoas, né, e muitas vezes até conhecidas, pessoas que foram torturadas, pessoas que foram massacradas, né? Então, gente, não queira outra ditadura. Nunca. Nunca. Quem viveu sabe. Foi instituído, né, com a ditadura militar, foi instituído o ato institucional número 1, que é o AI-1, instalou o regime militar. A Constituição de 1946 foi mantida com a acréscimo, né, do AI-1, uma situação oposta ao Estado Democrático de Direito, em situações de emergência nacional, como agressão estrangeira, grave ameaça à ordem constitucional ou calamidade pública. Certo? Houve, logicamente, uma contra-revolução, é lógico, né? Sempre houve nas ditaduras uma contra-revolução. Ninguém quer ditadura. Quem tem experiência não quer. Quem sabe o que é isso, não quer. Então, houve também uma contra-revolução, sem dúvida nenhuma. E quanto mais havia essa ditadura, continuava essa ditadura, mais havia movimentos contra, né? Isso é lógico. Ninguém quer perder a liberdade, né, em prol da democracia. E mais, né, havia, então, uma, podemos chamar, uma afirmação desta ditadura. Temos aqui a página 176 e 177, que nós podemos fazer uma leitura, né, aqui do ato institucional número 1, que diz o seguinte: com a queda de João Goulart, foi instituído o ato institucional chamado de AI-1, que instalou efetivamente o regime militar, concedeu poderes de legislador aos revolucionários, tomando os militares o poder de elaborar normas. Nota-se que a Constituição de 46 foi mantida, acrescidas modificações do ato institucional número 1, suspendendo as garantias constitucionais e permitindo o decreto de estado de sítio pelo presidente. Com a vitória da chamada linha dura, os atos institucionais seguiram da seguinte forma. Então, temos aqui, olha, os atos institucionais que, né, endureceram mais ainda essa ditadura contra a sociedade. Aí 2, o ato institucional número 2, de 1965, o presidente era Castelo Branco, restaurou poderes do ato institucional número 1, investiu os militares de poderes permanentes, extinguiu e reorganizou partidos políticos e tomou políticos ligados a João Goulart inelegíveis. Ademais, excluíram de apreciação judicial atos praticados pelos comandantes do regime, cassou direitos políticos, permitiu liberdade vigiada e suspendeu a liberdade de locomoção, de ir e vir.
É isso que eu falei para vocês. A gente não podia ficar na esquina conversando. Não podia. Que era suspeito. Era uma vigilância fora de série. Né? De cidadãos, hein? De cidadãos comuns. Ato Institucional número 3, 1966. O presidente Castelo Branco adotou eleição indireta nos estados, como ocorria na União. Ato Institucional número 4, de 1966. O presidente Castelo Branco convocou o Congresso Nacional, que estava fechado, para a votação da Constituição de 67, cópia da anterior, com inclusão dos atos institucionais e de novos poderes ao Executivo. Ato Institucional número 5, esse foi o pior, de 1968. Presidente Costa e Silva, em resposta às greves, aí a coisa estava realmente... Me lembro dessa época, eu estava me formando no segundo grau, na escola normal, né? Eu me formei na escola normal, segundo grau, né? E como professor primário, na época, no interior. Em resposta às greves, pressão popular e adversários políticos, me lembro bem desses movimentos de 68, acentuou-se a censura, meios culturais e de comunicação, aumentou-se o domínio sobre o legislativo, suspenderam-se direitos políticos, assim como direitos de magistrados, olha só. É que a gente hoje, se a gente for pensar bem, é isso que estão querendo, né? Alguns estão querendo. Infelizmente, viu, gente? Cuidado com essas propagandas. Além disso, vedou-se a utilização do habeas corpus em crimes políticos. Olha só, nem habeas corpus podia. Permitindo-se a prisão por até 60 dias, sendo 10 de incomunicabilidade, o que eles faziam nesses 10 dias. Durante inquéritos policiais, o que favoreceu a tortura, é isso mesmo. Ficava 10 dias sem se comunicar, o que acontecia? Tortura, morte, suicídio, pseudo-suicídio, né? Desaparecimento de corpos. É isso que acontecia. Aí 13, ato institucional número 13, de 1969, baixado por junta militar em razão da ausência do presidente Costa e Silva, permitiu o banimento de brasileiros indesejados pelo regime. Então, aqueles que iam para fora, muitos foram para fora, políticos, músicos, né? Artistas, intelectuais, né? Muitos foram morar fora. Né? Tinha aquele slogan, não sei se vocês ouviram falar, Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Era um slogan, como se fossem patriotas, né? Esses ditadores. Permitiu o banimento de brasileiros indesejados pelo regime. O ato institucional número 14, de 1969, baixado por junta militar, em razão da ausência do presidente Costa e Silva, possibilitou a pena de morte, prisão perpétua, banimento ou confisco envolvendo adversários do regime militar. Que aconteceu muito disso, né? Até pessoas que não eram contra acabaram entrando nessa onda aí. Infelizmente, é isso que acontece, gente. É isso que acontece, infelizmente. Né? Você tem história, né? Veja. Hoje não existe ditadura em alguns países. Vê o que acontece. Então, é preciso conhecer a história. Precisa conhecer a história, conscientizar-se da história, né? Que é muito importante, gente.
Muito bem. Então, nós temos aí esses atos, né, institucionais, certo? Que nós lemos, está no livro básico. E eleição indireta. O que é eleição indireta? A população não tem direito a voto. Eleição indireta não tem. Então, representantes são escolhidos em um colégio eleitoral, constituído por uma assembleia fechada. Isso aconteceu já no finalzinho, né? Finalzinho da ditadura, certo? Então, essa eleição indireta. Havia, então, constituiu-se, no final, dois partidos, né? Que um era Arena, outro era MDB, tá? Arena, MDB. Arena era do governo ditatorial e MDB era do governo democrático, né? Nós conhecemos bem a figura do Ulisses Guimarães, né? Franco Montoro, etc. Então, Arena, eu tinha um primo do meu pai, era parlamentar, era deputado estadual, era de São José do Rio Preto, parlamentar. Ele era da Arena, né? Porque era do lado do governo. E quando eu vim para São Paulo, né? Quando eu vim para São Paulo, tinha 19 para 20 anos. Fiz 20 anos em março, já estava aqui em São Paulo. E com 21, eu já... Mas com 20 mesmo, eu já fui... Até esse primo do meu pai falou, vai lá, né? Eu morava no Cambuci, vai lá se inscrever, né? Se inscrever no partido, né? Para seguir uma linha política, uma vida política. Mas eu era muito jovem ainda, né? Inexperiente, vindo do interior. Mas eu fui e me inscrevi na Arena. Tem até o cartãozinho ainda da inscrição da Arena, né? Mas eu acabei ficando no diretório do Cambuci, né? Mas pela Arena mesmo. E acabei não participando da política, né? Acabei deixando de lado. E só retornei à política mesmo me inscrevendo no PSDB. Isso já em 1990, 91, por aí. Tem até hoje também a minha inscrição, né? PSDB. Me candidatei a vereador, mas não, houve um problema sério que eu acabei deixando também. Tinha um grande político na época, o Mário Covas, né? Que até me apoiou como vereador. Ele era senador na época. Mas eu acabei deixando de lado também. Eu, na verdade, não serviria para ser um político, né? Político e fazer politicagem, né? Principalmente. Muito bem. Apenas contei uma pequena passagem, né, pessoal, mas para dizer que havia, né, esses dois partidos, né, na época da ditadura, no final, Arena e MDB. Depois, com a redemocratização, vieram os outros partidos. Muito bem. E agora nós vamos passar, gente, porque aí, em 1985, acaba a ditadura, né, volta a democracia, né? Então, nós vamos ver aqui, né, a outra sessão, cujo título é o Processo de Redemocratização e a Constituição Federal, de 1988, né, que nos interessa bastante. No final dos anos 70, né, já no final dos anos 70, em plena ditadura,
o Brasil estava passando uma grave crise econômica. E a partir de 78, no final do governo do presidente Ernesto Geisel, havia muitas pressões já populares em prol da democracia. Então começaram a surgir sindicatos, né, que ganharam bastante força. Isso a partir de 78. Líderes sindicais, né, operários foram presos e perseguidos. Em 79, publicou-se a Emenda Constitucional número 11. E no artigo 3º, houve a revogação dos atos institucionais contra a Constituição. Na verdade, representou o fim do ato institucional número 5, terrível ato institucional número 5. Editou-se a Lei 6.683, de 79, que é a lei de anistia, né, que todos já ouviram falar. E aqui na página 185, nós temos, né, um texto. Né? No 85, nós temos um texto, certo, do artigo 1º dessa lei de anistia. Então, que diz o seguinte: é concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores do poder legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. Né? Então, nós temos foram anistiados todo esse pessoal aí, mas excluía da anistia, né? Excluía, no parágrafo 2º do parágrafo 2º do artigo 1º da lei de anistia, excluía as condenações por crimes de terrorismo, né? Crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Então, esses condenados, eles estavam excluídos da lei de anistia. Diversos militares e torturadores foram beneficiados, infelizmente. Tá? É a chamada anistia de mão. Então, os próprios militares e torturadores desta época, da ditadura, foram beneficiados com a lei de anistia. A Ordem dos Advogados do Brasil, né, apresentou ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, uma ação, né, uma ação com o objetivo de anular perdão aos agentes ligados ao regime militar, acusados de tortura e outros crimes. Porque muitos torturadores aí, na plena ditadura, eles foram anistiados também. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil apresentou ao STF esta ação, né, com o objetivo de anular o perdão aos agentes ligados ao regime militar, acusados de tortura e outros crimes. Em 2010, a Corte entendeu que não caberia ao Poder Judiciário reavaliar tal decisão política. A legitimidade para avaliar, né, essa questão seria do Poder Legislativo, então, do STF. E o movimento das diretas já tomou corpo em 1984, então, um ano antes de acabar com a ditadura, né? Um ano antes do término da ditadura. Mas já o movimento direta já tomou corpo.
em razão da proposta de emenda constitucional número 5 de 1983, de autoria do deputado federal Dante de Oliveira, para restabelecer a democracia pelo voto direto para presidente da República. Isso nessa época. 85% da população era favorável, mas foi rejeitada pela Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados aqueles que eram bastante ligados à ditadura. Então, a votação do Código Eleitoral, a votação do colégio, do Código não, do Colégio Eleitoral, quer dizer, seria uma votação indireta, foi em 15 de janeiro de 1985. Com essa votação desse colégio eleitoral, por via indireta para presidente, ganhou Tancredo Neves. Muita gente, acho que já deve ter, se não viveu na época, mas pelo menos ter conhecimento, para presidente. Mas só que ele faleceu, faleceu logo em seguida, faleceu em abril. Ele foi eleito dia 15 de janeiro e faleceu dia 21 de abril. Faleceu em 85, no final da ditadura. E foi empossado seu vice. Quem era o seu vice? José Sarney. José Sarney era o vice. Foi convocada a Assembleia Constituinte, membros do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado participaram. Aqui nós temos, na página 186, nós temos aqui Tancredo Neves, governador de Minas Gerais, foi candidato das Forças Democráticas, tendo sido apoiado pelo povo no projeto de construção de uma nova república democrática, com a elaboração de uma nova Constituição através de uma Assembleia Constituinte Nacional a ser convocada. Não obstante tenha sido eleito, faleceu antes de assumir o cargo, razão pela qual o José Sarney, vice-presidente de caráter conservador, tornou-se presidente da República. Este cumpriu a etapa prometida por Tancredo Neves e convocou os membros do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, a se reunirem em Assembleia Constituinte, que foi fruto da emenda constitucional número 26, de 27 de novembro de 85. Segundo o texto aprovado, a nova Constituição deveria ser aprovada em 2 turnos, pela maioria dos membros. Segundo José Afonso da Silva, o jurista constitucionalista, José Afonso da Silva, tecnicamente não houve convocação de Assembleia Constituinte, e sim do chamado Congresso Constituinte, vez que não houve convocação de eleições para esse fim, apenas reunião dos membros do Congresso Nacional. Entretanto, não houve prejuízos ao texto produzido, moderno, e com inovações de relevante importância para o constitucionalismo brasileiro e até mundial. Tem uma outra autora aqui, a Flávia Lages de Castro, que diz: ao tratar da Assembleia Constituinte de 1987, reforça a importância da compreensão do texto brasileiro para correta interpretação do fenômeno jurídico. Para muitos economistas, os anos 80 são apelidados de década perdida, em razão do baixo crescimento econômico e da inflação galopante
logo sob esperança de mudança e aumento da participação política, econômica e social. Os trabalhos se iniciaram em fevereiro do mesmo ano. Né? Outro ponto importante foi a possibilidade de encaminhamento pela sociedade civil de emendas populares, reforçando o caráter democrático da instituição. Na verdade, a ditadura caiu, né, em grande parte pela grave e galopante inflação que os militares deixaram, né, à sociedade brasileira. E nós tivemos, então, a primeira eleição após o regime militar, em 1989, né, com Fernando Collor de Mello, do Partido de Reconstrução Nacional. Todos acho que devem se lembrar, né? Não sei se todos os alunos, tem alunos jovens, né, que não são da época, mas sabem da história. Fernando Collor de Mello, né? Primeira eleição democrática após o regime militar, em 1989. A Constituição de 1988 foi denominada Constituição Cidadã, né, por Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Consagra o Estado democrático de direito devido ao seu caráter à proteção dos direitos individuais e sociais, de acordo com os termos do seu artigo 1º, né? Seu artigo 1º, vamos ver aqui, olha. Artigo 1º, 187, aqui. Artigo 1º. Nos termos do seu artigo 1º, possui como fundamentos soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, né? Pluralismo político. A Constituição Cidadã de 1988 possui texto bastante extenso e detalhado, né? Trazendo em seus artigos, incisos, diversos elementos que poderiam constar de legislação infraconstitucional. Mas destaca-se, né? Destaca-se o artigo 5º, com as diversas garantias de dos direitos individuais, liberdade de expressão, por exemplo, a propriedade, a privacidade, a inviolabilidade do domicílio e de correspondência, né? Nós temos aqui, né? Também temos algumas cláusulas pétreas, né? Aquelas que não podem ser modificadas a não ser com outra Constituição, que vale a pena citar, aqui no parágrafo 4º, que diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes, os direitos e garantias individuais. São cláusulas pétreas. Só com uma nova Constituição que é possível modificar, né? Uma emenda constitucional é possível modificar. Então, houve uma consolidação do Estado democrático de direito, com a Constituição de 1988. Um avanço tremendo, né? Um avanço muito importante, certo? Então, leitura, gente. Vocês sabem que com a leitura, né,
vocês vão ver também diversos doutrinadores que são indicados para leitura, inclusive por meio eletrônico também, né? Nós temos diversos autores importantes, diversos textos importantes, né? E vocês têm também, né, as referências bibliográficas, que é bom verificar para um aprofundamento maior, né, dessas aulas, né, do próprio livro básico. E na próxima aula, nós vamos praticamente encerrar, o nosso conteúdo programático. Nós vamos para a sessão, na próxima aula, para a sessão 4.3 e 4.4. Vamos ver as codificações após a Constituição, né, de 88, e vamos ver também o direito global. Né? Então, para nós encerrarmos na aula que vem o conteúdo programático do semestre. Tá? Então, nós vamos já encerrar por aqui a nossa aula de hoje, né? E parabenizando, assim, todos vocês que participaram desta aula. Parabéns a todos vocês, que vocês realmente continuem firmes, né, no direito, cada vez mais no ensino do direito, obtendo quanto mais conhecimento, melhor. Professor, a internet caiu. Deu uma oscilação agora. Isso.